Bom, vamos lá para mais um vídeo e vamos dar continuidade à nossa explicação sobre equação exponencial. Matemática com Andieb, se inscreva no canal. Vamos lá. Bom, nos vídeos anteriores, nós estamos vendo uma sequência de exemplos sobre a equação exponencial. E nesse vídeo de hoje, nós vamos ver uma equação exponencial em que eu preciso substituir a variável, tá? Nós vimos equações exponenciais em que eu tenho apenas que igualar as bases, eu tenho como igualar as bases e cortar. Nós vimos uma outra equação exponencial em que eu tinha um número multiplicando a minha potência e ele tinha que passar para o outro lado dividindo. E aí sim eu poderia fazer o processo de igualar as bases. E eu tenho aqui esses exemplos desse vídeo, no qual eu não tenho como fazer isso. Aqui eu tenho 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a x igual a 48. O 48 eu não tenho como transformar numa potência de 2. Certo? Além de que eu tenho uma soma aqui, e nas minhas propriedades, sempre quando eu tenho multiplicação ou divisão de potência de mesma base. Então, o que eu tenho que fazer quando eu me deparar com situações desse tipo, tá? Aqui eu trouxe a revisão de potência que nós temos de propriedade. Quando eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, eu repito a base e somos expoentes. Então, eu vou trabalhar com a ideia de que se eu tiver uma potência elevada a uma soma, eu vou desmembrar essa potência numa multiplicação. Vou desmembrar essa soma numa multiplicação. Eu estou fazendo aqui o contrário do que eu fiz na potência, certo? Dessa forma, olha. Se eu tenho 2 elevado a x mais 1, esse x mais 1 eu vou separar. Vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, porque está somando, tá? E o restante eu vou repetir, mais 2 elevado a x igual a 48. Por que eu fiz isso? Agora eu fiquei com 2 elevado a x e 2 elevado a x. Se eu tenho duas coisas iguais, eu posso substituir por uma outra variável que pode ser qualquer letra. Eu vou usar o a aqui, tá certo? Aonde eu tenho 2 elevado a x, eu vou trocar por a. Aqui eu fico, ó, 2 elevado a x, eu troquei por a, vezes 2 elevado a 1, mais o 2 elevado a x, eu troco por a, igual a 48. Organizando isso daqui, ó, 2 elevado a 1 é igual a 2. E 2 vezes a é 2a, mais a igual a 48. 2a mais a dá igual a 3a. E esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 48 dividido por 3 dá igual a 16. Eu acabei a questão? Não, eu não acabei. Porque na minha questão, ele não pede para descobrir o valor de a. Na minha equação, a minha variável é o x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar bem para cá, ó. 2 elevado a x igual a, então eu tenho 2 elevado a x igual a 16. O 16 eu tenho como transformar em potência de 2? Tenho sim. 16 dividido por 2 é 8, que dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 16 é 2 elevado a 4. Vou substituir o 16 por 2 elevado a 4. As bases ficaram iguais? Truco. Então, x é igual a 4 e eu finalizei o meu exemplo, tá? Passando para o próximo exemplo, eu tenho aqui 7 elevado a x mais 7 elevado a x menos 1 igual a 8. Nesse exemplo, nós tínhamos x mais 1. E nesse daqui, nós temos x menos 1. Eu não tenho como transformar o 8 numa potência de 7. Aí a gente vai lembrar aqui, olha.
Se eu tenho duas bases iguais, dividindo, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Que o inverso é a mesma coisa. Se eu tiver uma potência elevada a uma subtração, eu posso desmembrar essa subtração numa divisão, numa fração, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. 7 elevado a x, eu repito. 7 elevado a x menos 1 é 7 elevado a x sobre 7 elevado a 1. Isso daqui tá igual a 8. Fiquei com 7 elevado a x e 7 elevado a x. Tenho duas coisas iguais, eu vou substituir esse 7 elevado a x por uma outra letra, uma outra variável. Vou continuar chamando de a aqui, tá? Então, ó, o 7 elevado a x eu substituo por a, 7 elevado a x substituo por a, sobre o 7 elevado a 1, que é só 7. Isso daqui tudo tá igual a 8. Se eu tenho uma fração, eu tenho que fazer o MMC. E o MMC aqui, como eu só tenho 7 como denominador, vai ser igual a 7. Aqui, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 7 dividido por 1 dá 7 vezes A é 7A. 7 dividido por 7 dá 1, 1 vezes A é A. E 7 dividido por 1 dá 7 vezes 8 é igual a 56. Se eu tenho uma igualdade de frações com denominador igual, eu posso cortar. 7A mais A é igual a 8A, igual a 56. O 8 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E 56 dividido por 8 é igual a 7. A minha equação, ela não traz o A como variável. Minha variável é x. Então, eu tenho que voltar para cá, ó. O 7 elevado a x é igual a 7. Como o 7 não tem expoente, então meu expoente é 1. As bases ficaram iguais, truco, truco. Eu concluo que o x é igual a 1 e eu finalizei a minha questão. Obrigada pela sua atenção. Fica em casa e nós não estamos de férias.